Pai do Senhor Jesus esteja conosco. Mais um dia o Senhor tem nos concedido com a sua graça, com a sua misericórdia. Por isso nós estamos aqui. Mais uma vez para anunciar essas boas novas. Essa palavra de Deus que Deus tem se manifestado. E eu estou aqui pela sua gratidão, pela sua misericórdia e pelo seu amor. E aqui desde já eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte deste trabalho, que têm cooperado com essa obra de anunciar as boas novas ao meu Deus. Sou grato a todos. E aqui fica a minha gratidão a cada um de vocês que vão ver esse trabalho, seja aqui no Brasil, seja de qualquer nação. Aqui fica a minha saudação a todos que faz parte deste trabalho, de todas as nações. Muito obrigado. Vocês são bênção de Deus, que Deus venha recompensar cada um de vocês que vão ver esse trabalho. E para não ficar só nas minhas palavras, que esse trabalho é anunciar as boas novas, eu quero deixar aqui fazer uma leitura no Salmo 18, para nós fazer uma reflexão. Em todos os livros a gente chama capítulo, mas o livro de Salmo, para quem não sabe, ninguém usa uma palavra capítulo. Usamos Salmo 18 e assim por diante. Nos outros livros a gente vai ver Isaías capítulo 3 ou Jeremias capítulo 4, mas em Salmo ninguém usa uma palavra de capítulo. Usamos Salmo 18 e assim por diante. Por isso quando você vê eu não falar Salmo capítulo 18, é porque ninguém usa essa expressão. A gente usa Salmo 18, diferente dos livros demais. Que fica assim, Salmo 18, nos diz assim, o verso 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor. Fortaleza minha, ó Senhor. É o meu rochedo e o meu refúgio, meu lugar forte e o meu libertador. Meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, vou repetir a leitura. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a fortaleza da minha salvação, é o meu alto refúgio. E o verso 3, finalizando. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Glória a Deus. Davi, esse salmo foi Davi que escreveu. Quase todos os salmos foi Davi que escreveu. Pouquíssimo salmo que Davi não escreveu. Ele aqui é um cântico de louvor pelas muitas bênçãos. Davi era um homem reconhecedor daquilo que ele recebia de Deus. Aqui é um cântico de louvor das bênçãos que ele recebeu de Deus. Davi era um guerreiro, tomou várias nações, aquelas nações que guerreavam contra Israel. Davi foi um guerreiro e primeiro ele tinha as bênçãos de Deus. Deus era com ele. Deus era com Davi, porque Davi era um homem que se rendia aos pés de Deus. Era um homem que confiava em Deus. Era um homem que colocava tudo que ele ia fazer nas mãos de Deus. Em primeiro lugar, era Deus a sua vida. Por isso que Davi foi um grande vencedor. O que eu quero dizer nessa manhã, que nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, nosso projeto diante de Deus. Tudo que iremos fazer, vamos primeiro consultar a Deus se é da vontade de Deus. Se for assim, nós seremos vencedor. Muitas vezes não nos vencemos as nossas batalhas, seja conjugal, seja espiritual, seja materiais, seja de emprego, seja em qualquer situação. É porque nós queremos resolver com as nossas forças. E do nosso jeito nós não conseguimos. Mas quando nós somos fiéis a Deus, colocamos a nossa situação diante de Deus, Deus vai resolver aquilo que nós não podemos resolver. Davi sabia
que a sua força não valeria de nada. O seu exército, se não fosse a mão de Deus com ele, ele não era vencedor. Davi sabia. E que nós possamos entender que nós sem a força de Deus, sem a vontade de Deus, não somos nada. Nós não passamos de miserável. Mas quando nós colocarmos a nossa situação diante de Deus e render diante daquele que tem todo o poder, nós seremos vencedor. Porque Deus é o nosso escudo, como diz aqui a palavra. Ele é o nosso libertador. Davi, ele vai usar essa palavra, expressão, escudo, várias vezes. Várias vezes Davi vai usar essa palavra escudo, e fortaleza, e rocha. Porque ele sabia, mesmo Davi naquelas montanhas, tinha muitas rochas, caverna. Davi chegou até a esconder numa caverna daquela. Então ele vai usar muito essa palavra expressão. Mas ele sabia que aquela rocha, aquela caverna que ele se escondia não era nada diante da grandeza de Deus, do refúgio que ele podia buscar em Deus. E Davi era conhecedor dessa situação. Que nós possamos ser conhecedor dessa situação que nós vivemos. Que nós possamos colocar a nossa situação diante de um Deus que tudo pode. Diante de um Deus que pode resolver aquilo que não podemos resolver. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando nós fizermos isso, amados, nós seremos vencedor. Nós vamos estar numa batalha, mas nós vamos vencer. Cada um de nós tem uma batalha, nós vivemos nessa batalha. Seja na batalha espiritual ou na batalha materiais. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que guerrear. É família guerreando contra família, é nação guerreando contra nação, é marido guerreando com sua esposa, com seus filhos. Mas nós temos que ter a direção de Deus para nós guerrear e sairmos vencedor. Quantas famílias não estão sendo destruídas porque o seu lar não tem Deus? O Deus não está no meio da situação. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque muitas vezes falta a compreensão, falta o amor de Deus. Querem resolver do jeito que eles querem. Mas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós vamos ser vencedor. Assim como Davi foi vencedor, porque Davi colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Que nós possamos fazer isso. E ele vai dizer, no verso 2, o meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação e é o meu alto refúgio. O nosso Deus tem que ser a nossa força. O nosso Deus tem que ser a nossa fortaleza. O nosso Deus tem que ser o nosso refúgio. No momento que nós estamos passando por lutas, vamos buscar refúgio em Deus. Vamos deixar Deus ser a nossa força, porque Ele é a fortaleza. Nós temos que fortalecer nessa fortaleza. Nós temos que nos alimentar dessa fortaleza. Nós temos que viver nessa fortaleza. Nós temos que nos aparar nesse escudo que é Deus. Para que nós possamos ser vencedor. Ainda que venha guerra, batalha, seja o que for, Ele não vai nos derrotar, porque o nosso Deus, Ele é o general de guerra e Ele não perde batalha. E aquele que está com Ele é mais que vencedor. Aleluia! E o verso 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Se você invocar o nome do Senhor, que Ele é digno, se você adorar a Deus, que Ele é digno de louvor, de adoração, Ele vai te livrar de todo o mal. Os teus inimigos não vão ter vitória sobre ti, porque Deus não vai deixar. Deus, Ele não desampara aqueles que são fiéis a Ele. Deus, Ele sempre está conosco, quando nós servimos Ele de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele não nos deixa. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Nós muitas vezes é que saímos da presença de Deus. E aí começa a acontecer as derrotas. Aí começa a acontecer as coisas ruins. E nós muitas vezes questionamos, por que está acontecendo isso? Muitas vezes você não faz uma reflexão, não para pensar que é você que está saindo do lugar onde você não deveria sair.
É você que não está colocando as tuas situações, as tuas causas diante de Deus. Não está consultando a Deus para saber o que está acontecendo. Nós temos um exemplo de Josué, quando estava guerreando, chegou na terra de Canaã. Ele foi guerrear ali, tomar Jericó. Mas era um mandamento de Deus que não trouxesse nada, que nenhum soldado poderia trazer os seus despojos, ou seja, ouro, tudo aquilo que estava em Jericó. Mas teve um oficial, Acã, ele e seus filhos trouxeram peça que não poderia trazer. E agora tem uma guerra para enfrentar contra Ai, uma cidade bem pequena, o exército bem pequeno, que eles acham que são vitoriosos, manda 3.000 para guerrear, eles sofrem uma derrota, morrem muitos soldados de Israel. E Josué fica se lamentando, fica arrasado, as pessoas olhando para ele, o próprio Acã, dizendo que ele não é um bom líder. Mas quando o Josué vai se consultar ao sacerdote, o sacerdote vai dizer: você não esqueceu de fazer nada, de consultar a Deus? E Josué: eu não consultei a Deus, esqueci. E Josué sofre aquela derrota. Josué agora vai aos seus prantos de lamento, rasgando as suas vestes, cobrindo com areia o seu rosto. Em outros locais era pó de cinza, outros é areia mesmo. Ele agora vai questionar: por que Deus? E Deus vai se revelar a ele, dizendo que no meio do seu povo havia pecado. Tinha trazido peças de ouro que não poderia trazer. Agora, Josué sabe por que a derrota. Porque Josué era para ter consultado a Deus antes de guerrear. Mesmo sabendo que era uma guerra fácil. Mas ele era para saber de Deus, se Deus aprovaria. E Deus ia revelar o que estava acontecendo antes dele sair. Deus ia revelar a Josué para tirar aquilo que não era devido. Eliminar aquele pecador no meio daquele povo. Mas Josué não consultou. Agora, depois de uma guerra perdida, Josué consultou a Deus e Deus revela. É tanto que Acã e seus 2 filhos vai ser apredejado. E agora Josué vai ser um vitorioso nas suas guerras. O que eu quero dizer com isso? Relembrando esse fato a vocês. Que nós temos que colocar antes daquilo que vamos fazer diante de Deus, saber se é da vontade de Deus, para Deus revelar os seus projetos, as suas maravilhas para nós. E muitas vezes nós esquecemos, achamos que está tudo fácil, não precisamos consultar a Deus. Mas eu quero te dizer que Deus tem que ser o centro da nossa vida, que Deus tem que estar no meio de todas as coisas, que Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. Tudo que nós viemos a fazer, em primeiro lugar, tem que nós consultar a Deus se é da vontade dEle. Porque se nós fizermos o que for da vontade de Deus, nós seremos vencedor. Deus tira aquilo que não agrada a Ele no meio do seu povo, para o seu povo ser o vencedor. Porque Ele vai nos livrar, mas primeiramente nós temos que invocar o nome dEle, para nós poder ser livres dos nossos inimigos. E o verso 3 que eu acabei de ler, fala: invocarei o meu nome, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Se Josué tivesse louvado o nome do Senhor, tivesse invocado o nome do Senhor, ele teria sido livre dos seus inimigos naquela guerra contra Ai. Mas ele não fez isso. O que eu quero te dizer, amado, vamos consultar a Deus aquilo que nós iremos fazer. Vamos colocar o nosso projeto na mão de Deus, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para ti. Oh, aleluia! Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Não esqueça disso, amados. Vocês que vão ver, vocês que vão ouvir essas palavras, coloca
o teu objetivo na mão do Senhor. Consulta a Ele, que Ele é digno de toda honra e toda glória, que você vai ser o vencedor. Faça que nem Davi. Buscava a sua força no Deus de fortaleza. Buscava o seu refúgio naquele Deus que ele sabia que ele tinha o refúgio garantido. Invocava o nome dele, porque sabia que ele ali era o escudo que ele precisaria para guerrear e vencer as suas guerras. E que nós possamos colocar diante de Deus aquilo que não podemos fazer, reconhecer que Ele pode todas as coisas e que nós precisamos dEle e que nós somos necessitados dEle. Aleluia! Amados irmãos, vocês que vão ver esse vídeo, que Deus venha abençoar vocês. Que Deus venha derramar da sua graça, da sua misericórdia na vida de cada um. Aqui fica o meu agradecimento. Que vocês possam compreender que eu estou aqui para levar uma palavra de conforto, uma palavra de orientação para cada um de vocês. A minha religião é o Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. É esse Deus que eu tenho procurado a servir. É esse Deus que eu me agarro. É o único Deus, o Deus verdadeiro, não há outro Deus, além do Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Esse Deus que tem mostrado os seus prodígios e maravilha. Esse Deus que está escrito aqui, que se revelou esta palavra ao grande homem de Deus. E nós estamos aqui fazendo o ID, anunciar as boas novas. Porque a palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E eu quero ter os meus pés famosos, porque eu sei que eu tenho anunciado a palavra de Deus, assim como muitos estão anunciando a palavra de Deus. Aqui eu quero agradecer a cada trabalho que está escrito aqui no meu canal, cada amigo. Os trabalhos de vocês são maravilhosos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu tenho o privilégio de anunciar a palavra de Deus. Mas vocês também têm o privilégio de anunciar as coisas boas que vocês sabem fazer. Seja na área da culinária, seja na área do Nordeste, seja em tudo que vocês estão fazendo. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo o melhor que vocês sabem fazer. Mas não esqueça de dar aquele like para me ajudar a anunciar essas boas novas que eu tanto desejo. Aqui fica a minha gratidão. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém e amém.